Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando aqui a contribuição para o culto de senhoras desta semana. Nós estamos como tema as classificações das trombetas quanto às suas ações, como sinal, como aviso e como juízo do Senhor sobre a face da terra. Há um detalhe interessante que conseguimos entender através da fé, através do Espírito Santo, a grande preocupação do Senhor para esse momento que nós estamos vivendo agora. Esse novo tema, eu vou confessar para os irmãos que me pegou de uma forma desprevenida com alguns acontecimentos. Então essa já é a segunda contribuição, porque assim tem sido descobertas muito profunda nas escrituras, que o desprevenido que eu quero dizer é que a gente foi pego de surpresa a respeito de muitas coisas que às vezes de forma displicente nós estamos vivendo, às vezes acomodados, às vezes produzindo maus frutos, às vezes deixando a desejar naquilo que o Senhor nos confiou. Então, assim, eu sinceramente eu estou vivendo um momento de reflexão com a minha casa, com a minha família, com os meus filhos, particularmente, com a minha esposa, o meu casamento, porque essa palavra a respeito das trombetas, esses ensinamentos, abriu os nossos olhos. Estava preparando agora de manhã, conversando com a minha esposa, e a gente tem visto o quanto nós estamos pecando naquilo que nós estamos dizendo que estamos realizando a obra do Senhor. Eu vou ler um texto aqui rapidamente no livro de Isaías, capítulo 5, a partir do versículo 1. Aqui está a parábola da vinha e a sua aplicação. Eu vou ler uns 2 versículos aqui ou 3, depois os demais irmãos podem conferir, porque dentro dele há um juízo para esta vinha. Há um juízo. Mas aí depois os irmãos terminam de ler e vai ver o porquê de tão grande tristeza minha, de tão grande preocupação a respeito do tempo do breve, a respeito do que a minha casa está vivendo agora. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, em uma terra fértil, ou em um canteiro fértil, e a cercou, e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, ou seja, de boas mudas. Essa vinha aqui era de muda, eram as melhores mudas de uva que foi plantada. A terra era uma terra boa, era uma terra fértil. Edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais eu podia fazer à minha vinha que eu não tenha feito? E como esperava eu que desse uvas boas e veio produzir uvas bravas? A reflexão que nós fizemos aqui na minha casa, junto com a minha esposa, para o meu lar, é que o posicionamento, o qual a nossa casa, estou pregando para a minha casa, o posicionamento que a minha casa está tomando a respeito da obra do projeto de salvação, ela não é adequada ao que o Senhor tem feito pela minha casa. O Senhor, ele fez tudo de uma forma extraordinária.
as melhores mudas, um canteiro fértil, ele fez uma torre de vigilância, ele tirou as pedras, os pedregulhos aqui do nosso meio, ele cercou a vinha para que a raposa e as raposinhas não entrassem. E ele só esperava uma coisa, que a minha casa, ela pudesse dar uvas boas, dar um bom fruto. Mas em compensação, o que a minha casa está produzindo é uvas bravas, que não serve para alegrar o coração do rei, que não serve para alegrar o coração do Senhor. E aí nós comentamos sobre isso. O Senhor não merece o comodismo que a minha casa está vivendo. O Senhor não merece a falta de amor que a minha casa está vivendo. A minha casa é uma vinha. Então imagine agora a gente pegando isso e apresentando a igreja reunida no corpo. Nós somos também uma vinha de excelentes vide, de excelentes mudas. O canteiro o qual nós fomos plantado é um canteiro que foi regado com água. A terra é uma terra boa, porque essa água aqui foi quando furaram Jesus do lado. A Bíblia diz que água e sangue saiu e molhou a terra. Então uma terra, quando ela é bem molhada, ela é uma terra boa. Ah, mas lá o lugar do Gólgota lá era um lugar de pedras e tudo mais. Não, era um terreno que não era bom para plantio, mas olha só, o texto que nós lemos lá fala que o dono da vinha, ele tirou tudo isso. Ele tirou tudo aquilo que causava, que fazia com que o nosso coração fosse incapaz de produzir. Ele tirou tudo. Ele nos cerca, ele põe uma torre de vigilância e mesmo assim nós estamos produzindo maus frutos. A minha grande preocupação com a minha casa é exatamente essa. Mas eu creio que é exatamente para isso que o Espírito Santo fez com que nós entrássemos dentro dos assuntos das trombetas, dentro dos assuntos voltado para o arrebatamento da igreja. O texto de Coríntios nos aponta exatamente isso. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós que ainda estamos vivos, seremos corpo transformado. Mas esse que eu estou falando aqui, nós, eu estou aqui automaticamente me incluindo no meio dos santos, porque só vai ser salvo os santos. Aqueles que estão ouvindo a mensagem do livro de Isaías no capítulo 5, reconhecendo que estão produzindo, que tem tudo para dar certo, porém continua produzindo maus frutos. O restante ali do livro, do capítulo 5 de Isaías tem um juízo do grande e terrível dia. Grande vai ser para aqueles que estão produzindo bons frutos e terrível para aqueles que estão produzindo uvas bravas, que não serve para nada, que não serve para poder preparar um vinho e alegrar o coração do rei. Então este momento aqui é o momento em que, antes de tocar a última trombeta, a última trombeta da igreja não é a sétima, mas sim a quarta trombeta. Por quê? Porque existe um acontecimento na quarta trombeta. A primeira trombeta, cada uma aponta os seus acontecimentos. A quarta trombeta diz assim: e o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas e a terça parte da terra. A terça parte, para que a terça parte deles parasse de brilhar. Então vamos lá, a terça parte do sol, a terça parte da lua,
a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escureça, e a terça parte do dia não brilhe, semelhante à noite. Perdão, eu falei aqui a terça parte da terra, mas eu me equivoquei aqui na leitura aqui. Então nós temos sol, nós temos lua e nós temos estrela. Então nós temos aqui o sol, que é um astro que contém luz própria. Então nós temos a lua, que ela não tem luz própria. Ela depende exatamente do sol. Ela depende do sol para que ela possa refletir. As estrelas também não é diferente. A estrela é um astro que não contém luz própria. Ela também é dependente do sol. Então aqui neste momento está dizendo que o sol, essas três figuras aqui, está mostrando um sinal no céu, que é o resultado aqui das três das três trombetas que foram tocadas para a terra. Então aqui a gente vê o astro Sol, a gente vê a lua e a gente vê as estrelas. Então aqui a lua, ela representa a igreja. Então vai ser ferida. Por que a terça parte? Porque muitos são chamados. Então muitos aqui é o todo da lua, é o todo, é a lua completa. Mas a Bíblia diz que poucos serão os escolhidos. Então quando a gente pega, Neemias ele diz que era eu e poucos homens. Então não vai ser diferente também. Não é porque é igreja, não é porque está com a Bíblia na mão que vai para o céu. Não. Então aqui, essa parte que vai ser ferida, que vai ser apagada, é o arrebatamento da igreja. Porque é como se você tivesse aqui 10 lâmpadas, né? E ali a terceira parte das 10 vai ser apagada, vai ser tirada. Vai ficar somente 7. Então, a salvação não é para todo mundo. Você pode ser de Queribe, você pode ser denominação que quiser. Mas se você não tiver alicerçado, se você não estiver transmitindo a voz do chofar, aquilo que o Espírito Santo está dizendo às igrejas, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é voz de chofar. Ao invés de estar transmitindo o que o Espírito Santo está dizendo, eu sou a voz do que clama. E você se tornar agora um berrante? Uma buzina feito com o chifre do boi? Com a sua razão, com a sua carne, com aquilo que você acha, com aquilo que você pensa? A grande questão é que cada um deles, tanto o chofar quanto o berrante, tem a sua utilidade. O chofar, você consegue juntar com ele, você consegue juntar a ovelha, você consegue arrebanhar os salvos. Por quê? Porque é uma mensagem que não confunde a mente de ninguém. Já o berrante não. O berrante, ele vai ajuntar bois. Ele vai ajuntar homens e mulheres embasados na sua razão, naquilo que acha e naquilo que pensa. Porém, isso não transcende, porque a quarta trombeta vai definir exatamente aqueles que têm ouvido a voz do chofar e aqueles que estão ouvindo a voz do berrante, a voz da razão, a voz daquilo que quer, daquilo que acha e daquilo que pensa. A voz do chofar não. A voz do chofar representa a voz da verdade. Representa a voz do Espírito Santo, representa o sacrifício do Cordeiro, o sacrifício do Carneiro, que morreu na cruz do Calvário e tornou os nossos corações fértil, assim como a terra que foi plantada, a vinha do Senhor. Agora, o porquê de nós estamos produzindo maus frutos? Se os irmãos continuarem lendo lá, vai ver, o povo do Senhor
A Bíblia diz que perece por falta de conhecimento, em saber distinguir a voz do Espírito e a voz do homem, a voz da verdade e a voz da razão. A preocupação do Espírito Santo é despertar dentro da igreja esse mesmo sentimento que o Senhor está despertando dentro da minha casa. Do porquê de eu estar produzindo uvas bravas, de porquê o meu casamento está produzindo uvas bravas, de porquê os meus filhos, de porquê os meus vizinhos. Tudo é isso que o Espírito Santo ele quer causar com este ensinamento. Ele quer causar um arrependimento da alma remida, daqueles que estão lutando pela salvação, mas às vezes está aqui embasado defendendo algo na sua razão, mas que agora está sendo revelado. Então nós precisamos estar atento a isso. Nós precisamos estar atento. Existe o louvor, o sol escurecerá, a lua não mais brilhará, e aparecerá no céu com poder e glória o Filho do Homem. Dia de dores, aqui já está mostrando o arrebatamento da igreja, depois que a lua não brilhar mais, porque ela vai ser tirada da terra. A Bíblia diz que a igreja ela é a luz do mundo e o sal da terra. O sal, ele serve para conservar. Se você pega uma carne fresca, se não tiver um refrigerador para poder conservá-la ali, ela apodrece. Mas se você não tiver o refrigerador, mas tiver o sal, você consegue conservar para que ela não apodreça. Então, enquanto nós estamos aqui na terra, a igreja ela é o equilíbrio para que a terra não apodreça. Mas no momento em que ela sair essa podridão, ela vai proliferar de uma forma que não vai ter controle. Então aqui está mostrando exatamente a saída da igreja. Dia de dores, dia de trevas. O juízo do Senhor virá sobre a terra. Dia glorioso para aqueles que vão. Maravilhoso. A igreja reinará com Cristo na glória. Cantaremos ao Senhor louvores de vitória, pois a igreja venceu. Jesus voltou e nós fomos recolhidos para a eternidade. Então o sol não vai brilhar mais em toda a terra. O sol não vai brilhar mais em toda a terra. Haverá uma parte específica, que é Israel. É Israel. Por que não apagou por completo o sol? E somente há uma terça parte? Porque Israel vai ter o seu momento ainda. Então, enquanto isso, o sol vai estar brilhando lá. Mas uma parte aqui, para os gentios, para nós que somos gentios, a parte vai ser apagada. A terça parte, os santos vai ser levado, então mostrando que aquela parte, o restante ali que não foi, vai ficar em trevas. Não tem mais esperança de salvação. Pode bater cabeça, pode ir para Israel, pode ir para onde quiser. Se não for agora, com tocar agora, se você não despertar sua vida agora, se não colocar sua casa em ordem, agora não existe salvação. Não existe. Então, o sol. Quem é o sol? Jesus. Então Jesus não vai ter mais responsabilidade com os gentios que ficarem nesta quarta trombeta. A terça parte da lua, né? Aqui, essa que restou aqui da lua, ela é um pedacinho de Israel, lá aonde o Senhor vai vir para poder tratar com Israel. Mas as demais partes não tem mais conversa. E as estrelas? Estrela também, ela mostra a igreja em unidade. Eu e a minha casa, o irmão e a casa dele, o outro irmão e o lá dele. Então isso é de forma unitária.
Então aqui está mostrando também que aqueles que são santos, eles deixarão de brilhar, porque não estarão mais aqui na terra. Eles serão levados para a eternidade com o Senhor. E olhei e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Então vai vir um momento muito difícil. A igreja estará com Cristo na glória. Amém? Espero que possa ter ajudado as irmãs a entender, não para pregar dessa forma, mas para que possa entender e levar para dentro da sua casa, levar para dentro do seu lar, para dentro do seu casamento. O que há de acontecer nesse momento que nós estamos vivendo agora. Por que produzir uvas bravas, sendo que a nossa responsabilidade, o que fez o Senhor de mal para o seu lar, para a sua casa, para a sua vida, para que você estivesse retribuindo desta forma, gerando uvas bravas. Gerando uvas bravas. Tem uma recomendação do pastor Geudeti, eu ouvi agora de manhã, e assim, é algo extraordinário. E o que nós precisamos é estar atento, porque há uma destruição que já foi propagada sobre os 4 cantos da terra. Se nós não estivermos atentos, nos separando, nos santificando, buscando ao Senhor, nós seremos devorados, seremos destruídos. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus. Desculpe a linguagem, mas nós estamos falando de voz de juízo, de trombeta de juízo. Não tem como ficarmos aqui brincando ou até mesmo maquiando o juízo, dizendo que não, é só um aviso. Não, é juízo mesmo. Temos que acordar para a realidade. A todos, a paz do Senhor Jesus.